Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Oh,
E eu quero compartilhar com você uma palavra e quero usar como título a mesa da comunhão. A mesa da comunhão. Queridos, nós temos aprendido que uma importante diferença entre as religiões e o cristianismo está na verdade de que o cristianismo está fundamentado numa pessoa. E as religiões existentes na Terra, elas estão fundamentadas em doutrinas, em dogmas e em ensinos, e não numa pessoa. E se o cristianismo ele está fundamentado numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré, então significa que cristianismo é relacionamento com Jesus, é comunhão com Jesus. Se você está na igreja 6 meses, 1 ano, 10 anos, como alguns líderes ali, 60 anos, 70 anos, e se você está confessando a fé cristã, procurando fazer as coisas para agradar a Deus, ainda você não sabe o que é cristianismo. Cristianismo é comunhão, é relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus. Só Jesus basta, é suficiente. Todas as religiões, como eu disse, trabalham para convencer os seus seguidores de que eles são pecadores. E depois de apresentarem uma lista de obrigações a serem cumpridas para que eles possam obter o perdão dos seus pecados. O medo é o meio que usam para manter as pessoas naquela religião e para conduzi-las, para guiá-las debaixo de obrigações e regras. As religiões não têm a provisão para salvar os seus seguidores. Somente o cristianismo tem a provisão para a salvação. Por tudo isso, o cristianismo ele é diferente, ele não é uma religião, ele não enquadra-se dentro de uma religião. Se alguém perguntar para você qual é a sua religião, você vai dizer o quê? Eu não tenho religião. Eu não tenho religião. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram. Todos pecaram. Só que a Bíblia Sagrada também diz que Deus Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo para que através do sacrifício de Jesus, através da condenação que Jesus sofreu, padeceu, através da morte e da ressurreição de Jesus, eu e você, e cada ser humano que habita na face da terra, sem distinção de raça, de cor, de posição social, cultural, cada pessoa que desejar receber o perdão do pecado que herdou de Adão, a Bíblia diz que Deus proveu a salvação para todos. Basta crer e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O cristianismo mostra o pecado, mas ao contrário das religiões, ele também mostra o caminho para sair de debaixo do domínio do pecado. O caminho é crer e receber o sacrifício de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O cristianismo ele não usa o medo para que você continue sendo cristão, e nem para conduzir você. Se porventura você está em algum grupo que se diz igreja cristã, e está debaixo de algum medo, algum peso, pastores ameaçando você com maldição, saia daí que isso aí é encrenque, isso aí não é a igreja de Cristo. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos chamou para a liberdade, para a vida de comunhão com Ele, graças a Deus por isso. Queridos, o maior privilégio de um ser humano, de uma pessoa, é poder entrar em comunhão com Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ninguém será completo sem cultivar a comunhão com Cristo Jesus. A verdadeira completação do ser humano se dá na comunhão com Deus. Por isso eu quero conversar um pouquinho com você, por gentileza, sobre a comunhão. E o meu primeiro ponto é a mesa da comunhão. Muitas pessoas, todos os teólogos, tanto o teólogo pentecostal, tradicional, não pentecostal, não importa que tipo de teólogo,
Todos concordam que o Salmo de número 23 é o texto mais conhecido em todos os tempos e por maior número de pessoas em todo o mundo. Nenhum texto escrito foi traduzido para tantas línguas, em tantas épocas, e tanta gente conhece o Salmo 23. Nenhuma literatura, nada escrito por um homem é tão conhecido como o Salmo de número 23. Neste Salmo nós encontramos um versículo que fala sobre a comunhão. E depois de muitos anos pregando, ministrando, ensinando, eu quero dar um conselho para você. Não pregue no Salmo 23. É muito difícil. Se você for pregar no Salmo 23, você vai entrar numa enrascada. Não entre por aí. Pregue outro texto mais fácil. Pregue Davi lutando com Golias, pronto. Né? A pesca é maravilhosa. O Salmo 23 é muito complicado. Não pregue, por exemplo, em João 3,16. É mais complicado ainda. É muito profundo, é muito denso, é difícil o texto. Agora eu não sei porque hoje eu vou pregar no Salmo 23. Então, por gentileza, fique em espírito de oração, aleluia, glória a Deus. O Salmo 23, ele tem um pedacinho, assim, tem um trechinho que ele fala de comunhão. E é sobre isso que eu quero trabalhar com você hoje, com a graça de Deus, que o Espírito Santo nos capacite para isso. A palavra comunhão na língua grega é koinonia. Koinonia não tem nada a ver com cuia de chimarrão, né? Quem toma chimarrão fala kuiononia, né? Tem comunhão com a cuia. Não, koinonia. Koinonia é a relação, a associação, a comunidade, a participação. Então, comunhão na Bíblia Sagrada significa relacionamento, participação, parte que alguém tem em outro. Nós aprendemos no retiro de homens muitas coisas, mas um dos pastores ministrando lá, o pastor Paulino, ele pegou a Bíblia e disse o seguinte: você sabia que esse livrinho aqui, a Bíblia Sagrada, é uma caixa de sementes? A Bíblia é uma caixa de sementes. Então você precisa pegar esta semente aqui e semear. Como é que você faz isso? Você, ao declarar o texto bíblico, os versículos bíblicos, você está semeando. E essa semente, ela é poderosíssima. Ela tem 100% de garantia de germinação. Ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai frutificar a 100 por 1 em nome de Cristo Jesus, porque Deus disse que a palavra dele não volta vazia. Por exemplo, quando você diz: eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas, eu dou fruto na estação própria, as minhas folhas não caem, tudo que eu faço prospera. Amém. Quando você declara isso, misturando fé, você está semeando. E essa semente, ela vai germinar e você vai colher esta verdade na sua vida. Portanto, a Bíblia Sagrada não é somente palavras impressas. São palavras vivas, e quando colocamos som nessas palavras, através dos nossos lábios, elas produzem o que elas contêm, graças a Deus. Vamos aprender com o rei Davi, no livro dos Salmos, no capítulo 23, sobre o poder da comunhão. Embora seja um texto bíblico, como eu disse, mais conhecido, existem verdades que nós podemos ainda descobrir. Verdades que podem ser descortinadas pelo Espírito de Deus para mim e para você. Você concorda que podemos descobrir mais riquezas nesse texto sagrado? Amém? Então Davi, aqui no Salmo 23, no versículo 5, só a primeira parte que nós vamos estudar. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Só essa primeira parte. Aí nós temos assunto para conversar aqui umas 5 horas pelo menos. Davi nos ensina que Davi descobriu que a comunhão com Deus é o bem mais precioso do ser humano. Quando ele diz, preparas-me uma mesa, ele está dizendo, isso é comunhão, isso é relacionamento. Isso é estar junto, isso é dialogar, isso é conversar.
Isso é participar da vida de um do outro. A comunhão entre o Senhor Jesus e uma pessoa é a riqueza inestimável. Não tem como valorar esse tipo de verdade. A comunhão produz a certeza de que é Jesus Cristo que eu preciso. Vamos imaginar que você comece agora a desenvolver, a cultivar a comunhão com Jesus. Você vai sentar, só você, sem a desgraça do celular perto, só você, aleluia. Em silêncio, fecha a porta. E aí você começa a cultivar a comunhão. Aí você pega um texto bíblico, você coloca um louvor abençoado, que a aba aqui tem um monte. De repente você vai descobrir que você não precisa de mais nada, só Jesus. E é isso que Davi nos ensina. Ele aprendeu a comunhão. Ele aprendeu a comunhão. Ele nos ensina que a comunhão, ela é tão importante que ela é superior, ela é mais sublime do que a vitória sobre as adversidades, a vitória sobre os inimigos. Ele diz: ei, preparas-me uma mesa de comunhão na presença dos meus inimigos. Senhor, a comunhão é mais importante do que a derrota dos meus inimigos. Oh! Senhor, a comunhão contigo é mais importante do que a solução dos problemas que estão na minha vida. Eu disse que o texto é difícil. Davi está dizendo, Deus nos ensina algo tremendo aqui. Ele está ensinando que Deus nos esconde do alcance do inimigo, mas não da vista do inimigo. O inimigo não vai te alcançar, mas ele vai continuar te vendo. Porque você vai sentar na mesa da comunhão na presença dos inimigos. E quanto maior a comunhão que você tiver com Deus, com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor Jesus, maior será a ira do inimigo contra você. Quando ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu fiquei tanto tempo pedindo para o Senhor me dar vitória aqui, me dar vitória ali, me dar vitória ali, me dar vitória aqui, me dar vitória ali, que eu esqueci da comunhão. Mas hoje, Senhor, eu estou aprendendo que, ei, eu nem quero vitória, eu quero o Senhor. Eu quero a comunhão. Eu quero estar contigo. Posso ouvir um amém? Queridos, essa mensagem tem que mudar a nossa mente. Tem que mudar o nosso padrão de vida cristã. Eu e você precisamos parar de pensar como mendigos, como pedintes. Quantos vieram aqui receber uma bênção? Ninguém veio aqui receber uma bênção. Você veio aqui para cultuar, para celebrar, para ter comunhão com Deus. Porque você já é um abençoado. Meu Deus! A mesa da comunhão é preparada na presença dos inimigos, como eu disse. Por quê? Porque a comunhão com Jesus Cristo é infinitamente superior a qualquer tipo de triunfo, a qualquer tipo de vitória que você possa ter. Deus não tem que banir os problemas para você passar a ter comunhão com Ele. Deus não tem que resolver todos os problemas para você ter comunhão com Ele. A comunhão com Deus é mais importante, como eu disse, do que qualquer vitória sobre qualquer adversidade. Aleluia! Ah, pastor, ore por mim, porque se eu conseguir comprar um carro, aí eu vou começar a frequentar a igreja. Pronto, já não vai. Você colocou condição para ter comunhão. E esse texto está dizendo o seguinte: ei, não existe nada mais importante que a comunhão. Então, se existir na sua mente qualquer pré-requisito, qualquer coisa que você quer que Deus lhe dê antes da comunhão, Ele está dizendo assim, então está tudo errado. Ah, pastor, eu estou orando para conseguir morar mais perto da igreja, aí eu não vou faltar um culto. Quem mais chega atrasado, quem mais falta na igreja é o zelador que mora no fundo da igreja. Não é assim? Nós aprendemos que o filho pródigo, ele não teve que tomar banho,
Ele não teve que fazer barba, ele não teve que pentear o cabelo todo desgrenhado dele, ele não teve que nada para receber o abraço e o beijo do Pai. Porque o Pai sabia que a comunhão é mais importante do que qualquer outra coisa. Louvor e adoração. Louvor e adoração faz parte da comunhão. Quando você está aqui e tem um cântico que você já conhece, e você canta cada palavrinha, cada frase, querendo cantar, colocando importância, colocando valor em cada palavra, é comunhão. Quando você canta assim, aleluia, aí não, olhando no celular, olhando que oração, bocejando, aí não. Aí não vale. Eu estou certo de que o louvor que é dado a Deus no céu, ele é infinitamente melhor, muito superior ao louvor que eu e você podemos produzir aqui na terra. Lá no céu, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, eles cantam com uma voz assim angelical. Eles cantam de uma maneira extraordinária, afinado, bonito. Eu estava fazendo uma viagem com o pastor Paulo Carvalho. O pastor Paulo, vocês sabem, ele é músico, graduado em Belas Artes, ele é regente, ele é tudo de música. E aí, como ele tem um pouquinho menos de idade que eu, a gente tem aqui na memória pelo menos uns 100 hinos antigos. Eu estou lá dirigindo, ele do lado, a gente cantando, e cantarolando, e cantando. Às vezes eu esquecia uma estrofe, ele lembrava, ele esquecia, eu lembrava, e vamos lá. Ele falava para mim assim, Pio, faça a segunda voz. Eu sei lá o que é segunda voz. E aí ele puxava, né, afinadinho, no tom, certinho, e tal, e eu começava. Daqui a pouco eu ia para a voz dele, ele falava, Pio, fica na tua voz. Aí eu estava na voz dele, aí ele ia para a segunda, e eu ia atrás, eu perdido. Além de não saber que voz que é a minha voz, e ele me ensinou e eu descobri, sabe qual é a minha voz? A minha voz é baixo. É a melhor voz que eu canto. Lá no céu é tudo perfeito, é tudo afinadinho, tudo certinho, tudo perfeito. Se eu cantar atrás de você, você vai ficar olhando e falar assim, que coisa horrível é essa que está aí? Né? Eu vou desviar você. Mas lá no céu não. E por que Deus ama tanto o meu louvor, o seu louvor? Por que Ele ama tanto a comunhão conosco e o louvor é um dos passos da comunhão? É uma das etapas da comunhão. Sabe por quê? Porque pode estar doendo, você louva. Pode estar em lágrimas, você louva. Pode estar com preocupação, você louva. Pode estar um pouquinho de ansiedade, uma coisa e outra ali, você louva. O louvor que eu e você oferecemos a Ele, mesmo em momentos difíceis, nós oferecemos louvor a Ele. E os anjos, arcanjos, querubins, serafins, eles não têm problemas, eles não têm luta, eles não têm nada lá. Então é um louvor muito perfeito. Só que não com a qualidade do nosso louvor. Não com as características do louvor que eu e você podemos ofertar a Ele. Nós podemos ofertar esse louvor mesmo na presença dos nossos adversários, mesmo na presença do inimigo, mesmo diante de lutas, eu e você podemos estar ofertando a Ele a comunhão, aleluia. Isso é privilégio nosso. Vamos aprender algo aqui. A nossa comunhão com Deus se dá primeiramente em nosso espírito, em nosso coração, lá dentro. Por essa razão nós devemos priorizar a comunhão com Deus e não a solução das adversidades, dos problemas. Se o seu interior está em comunhão com Deus, se o seu coração está em paz com Deus, você não pode permitir que o exterior, que as turbulências das circunstâncias afete o seu interior, afete a sua comunhão. O grande convite do Evangelho é: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28.
A promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo é: venham a mim, tenham comunhão comigo, tenham relacionamento comigo. Quando entendemos quão central é a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, não vamos mais colocar o nosso foco na vitória sobre o inimigo, na solução das adversidades, na solução dos problemas. Não! Eu não vou sentar à mesa com Ele, eu não vou ter o meu momento de devocional de 5 minutos, 10 minutos, meia hora, não importa o tempo. Eu não vou me sentar à mesa para pedir algo para Ele. Eu vou me sentar à mesa para estar com Ele. Jesus disse: venham a mim. Ele não disse: venham buscar as minhas bênçãos. Fala ou não fala? Você pode imaginar? Depois de 1 mês, 2 meses, você cultivando a comunhão. Você abre a Bíblia, lê um texto, coloca uma música, fica em silêncio, agradece, louva. E de repente você sabe que Ele está ali, porque quem preparou a mesa foi Ele. É Ele que quer ter comunhão com você. De repente você chega e diz assim: ei, Espírito Santo, o Senhor está feliz comigo? Você já pensou em fazer essa pergunta para Ele? Espírito Santo, o Senhor está feliz comigo? Podemos ir embora? Uau! Já não é mais você o seu próprio centro, já é Ele. Você já não vive mais pensando em você, só em você. Que Ele lhe sirva lhe dando vitórias, que Ele lhe sirva abençoando, que Ele lhe sirva fazendo. Mas agora você: ei, Jesus, tudo bem? Um dia em oração eu perguntei para Ele: Senhor, tudo bem? Como o Senhor está? Tudo bem? Queridos, foi um impacto dentro de mim quando eu perguntei isso para Ele. Sabe quando você deixa de ser ego? E olha e diz: ei Deus, guerras, sofrimentos, destruição, miséria, tanta maledicência, tanta mentira. Hoje a mentira eles chamam de verdade, a verdade eles chamam de mentira. Ei Senhor, tudo bem contigo? Isso só é possível, esse tipo de conversa, de diálogo, só é possível na mesa da comunhão. Na mesa da comunhão. Ir a Cristo Jesus é ir para a comunhão. Ir a Cristo Jesus é ir para Ele. Ir a Cristo Jesus é saber que Ele é melhor e Ele me basta. Como eu disse, porque os fundadores das religiões nunca disseram: venham a mim. Simplesmente porque nenhum deles está vivo. O único que morreu, que levou os nossos pecados, dores, iniquidades, transgressões sobre si ali na cruz foi Jesus. Ele foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. Depois de 40 dias ele foi assunto aos céus, está sentado à direita do Pai, cheio de glória e majestade, e dizendo: ei, eu estou preparando uma mesa de comunhão para você. Aleluia! Sim, Senhor! Amados, o que eu estou querendo dizer é que, primeiramente, vem a comunhão com o Senhor Jesus, e depois, o triunfo sobre as adversidades. Existe uma ordem, existe um fluxo aqui. Sem a comunhão com Jesus Cristo, não existe vitórias. A mesa da comunhão, na mesa da comunhão existe pão e vinho. Na mesa da comunhão existe corpo e sangue de Cristo Jesus. Na mesa da comunhão existe justificação, existe a purificação. Na mesa da comunhão, Ele se doou primeiro. Por isso, Ele não quer nada de você. Ele quer você. Ele quer você. Foi Ele quem preparou a mesa. E Ele convida você.
E Ele somente espera você vir e sentar-se na presença dEle. Vamos aprender mais sobre essa verdade, passando um pouquinho pela história de Abraão, o patriarca Abraão. O segundo ponto é Abraão, o justo. Romanos capítulo 4, versículo 13, diz assim para mim e para você: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei. Ou seja, Abraão, você vai ser herdeiro do mundo pelas suas obras. Não, não foi assim. Mas sim por meio da justiça da fé. Ele creu na promessa. E ele foi justificado. Ele foi declarado justo pela fé, porque ele creu. Então, Abraão é o justo. Abraão, o justo. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, nós temos essa escritura: mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. A Bíblia diz que Abraão é justo, e a Bíblia diz que Ló é justo. Os dois estão na mesma plataforma, no mesmo nível espiritual. Os dois são justos. A Bíblia está dizendo que os dois são justos. Graças a Deus por isso. Justiça aqui é estado perfeito. Mas os dois têm destinos sobre a terra diferentes. Não eternidade, sobre a terra, enquanto estavam sobre a terra. Diferente. Por quê? Porque Ló fez escolhas de uma maneira e Abraão fez escolhas de outra maneira. Ló escolheu o que estava fora dele e Abraão escolheu o que estava dentro dele. Lembre-se, eu falei que a comunhão começa dentro de nós, no nosso coração, no nosso espírito. Como assim? Como que Ló escolheu o que estava fora e Abraão escolheu o que estava dentro? Ló escolheu o que os olhos dele viram. Abraão escolheu o que a palavra de Deus disse a ele. Olha o texto de Gênesis 13, 10 e 11. O texto é muito claro, diz que Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão. Ló tinha muito rebanho, muitas ovelhas, muito gado. Ele precisava de pasto, pasto com abundância. Ele ergueu os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. A expressão jardim do Senhor aqui é jardim do Éden. Era como o jardim do Éden, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para lá. E foi para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Ló se separou de Abraão. Vejamos aqui que Ló escolheu para si o que seus olhos disseram para ele. Ló não escolheu baseado na comunhão, na palavra. Lembre-se, comunhão se dá em nosso espírito, dentro de nós. Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15 diz assim: o Senhor disse a Abraão. Agora então ele tem uma palavra. O Senhor disse, ele conversou com Deus, Deus conversou com ele, ele teve comunhão com Deus, Deus teve comunhão com ele, os dois conversaram. E a partir daí ele tomou a decisão. Não foi uma escolha baseada na sua capacidade, no seu logismo, não, no seu achismo, não. Veio a palavra do Senhor e disse, depois que ele separou de Ló: erga os teus olhos de onde você está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Qual a diferença entre os dois? Ló escolheu segundo os seus próprios olhos, como eu disse, e Abraão escolheu segundo o que o Senhor lhe dissera. O Senhor disse a Abraão. Deus disse ao coração de Abraão. Deus falou dentro de Abraão. Escolher o que Deus tem para nós se faz dentro da comunhão, olhando para dentro de nós. Escolher o que nós achamos, o que é bom para nós, se dá fora de nós, está fora da comunhão. Nós olhamos para fora. Ló se moveu escolhendo o que desejou os seus olhos. Abraão se moveu escolhendo o que a palavra de Deus disse. Ele se moveu sobre a palavra de Deus e não pelas percepções dos seus olhos. Vamos voltar ao Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. A primeira e principal escolha deve ser escolher a comunhão com o pastor Jesus Cristo.
Primeiramente vem a mesa da comunhão. A comunhão acontece dentro do nosso coração, como eu disse. O Espírito Santo habita no nosso espírito que foi recriado quando nós nascemos de novo. Por isso, olhar e escolher o que está dentro é escolher comunhão com Deus. E a partir daí, vem a vitória sobre os inimigos. Como é que eu posso desenvolver a comunhão? Leitura bíblica. Invista na leitura bíblica. Pegue ali 10 minutinhos de leitura bíblica. Faça uma oração de gratidão, de louvor. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado pela saúde, obrigado pela minha esposa e pelo meu esposo. Obrigado pelos meus filhos, pelos meus netos. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado. Só aí, obrigado. Você já fica aí 1 hora. Tempo de comunhão. Tempo de silêncio. Coloque um louvor, coloque uma música. Nós devemos aprender a priorizar Deus, o nosso Pai Celestial, porque se Deus não for o primeiro, Ele não estará conosco, porque se Deus não for o primeiro, a nossa vida cristã é uma ilusão. Queridos, enquanto o cristão não aprender a ter comunhão com Deus, ele vive a vida cristã na expectativa de que Deus faça alguma coisa por ele. Algumas pessoas chamam a gente meio de doido. Mas quando você cultiva comunhão, você chega um momento que você sabe que você é dele. Eu sou do meu amado e ele é meu. Você sabe. Você sabe que ele te conhece pelo nome. Você conhece ele, ele conhece você. Você sabe que você tem um relacionamento com ele. E aí, é claro que você sabe que você é um abençoado. E ao invés de você ficar pedindo as coisas, você começa a agradecer por aquilo que ele já te deu. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todos os tipos de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos o abençoado. A comunhão ajuda a mudar a minha mente, a ver a verdade e a viver nessa verdade. Deixa eu dar um exemplo bem bobinho aqui para você. Alguém chega e diz assim, olha, eu estou lhe dando 10 milhões de reais. Aí ele chega e coloca na sua conta bancária 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Você pega lá, ok? Abre o seu extrato e está lá, 10 milhões de reais. Agora então você vai considerar que você tem 10 milhões de reais. Você considera isso. E pelo fato de você considerar isso, você vai começar a ter um comportamento diferente. Queridos, espiritualmente não pode ser diferente. Se o Criador do Universo, se o nosso Pai Celestial está dizendo que Ele já te abençoou com todos os tipos de bênçãos, se você aprender a considerar que você é um abençoado, você muda a sua maneira de falar, você muda a sua maneira de vestir, você muda a sua maneira de comprar, de ir, de vir, porque você sabe que você é um abençoado. O seu comportamento muda. No Salmo 84, versículos 10 e 12, olha o que o salmista nos ensina. Pois um dia nos teus átrios, um dia, vale mais que 1000 em outros lugares. Pode imaginar isso? Um dia na presença dele, um dia de comunhão, um dia na mesa com ele, vale mais do que 3 anos em outros lugares. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol, Ele é escudo, o Senhor dá graça, dá glória, não recusa nenhum bem àqueles que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia, feliz é aquele que tem comunhão contigo. Alguém disse amém, aleluia. Vamos aprender um pouquinho com o Senhor Jesus? O próprio Senhor Jesus Cristo nos dá o exemplo do poder da comunhão com o Pai. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35, diz que Jesus entra no barco para atravessar para outra margem. Olha o que está acontecendo aqui no versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. Jesus disse, vamos morrer afogado no meio do mar. Ele falou isso? Vamos passar. E Jesus mente?
Tem uma palavra? Tem. Olha o que diz o versículo 30 seguinte. Deixando a multidão, e ele despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Queridos, quando a gente fala barco aqui, na nossa cabeça é um barco de fibra de vidro, de motor a diesel. Não, queridos. Há 2.000 anos atrás, era uma canoa. Um canoão, assim, menos daqui na parede. 10 metros. Era uma canoa. E Jesus estava deitado, dormindo. Olha o que diz aqui, por gentileza, o versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Pense comigo. Você, deitado na sua cama, quentinho, confortável. Um teto na cabeça. Um belo do edredom. Né? Um travesseiro fofinho. Alguém mexe na porta, você acorda? Um barulho diferente, um cachorro que latiu, você acorda? Agora, Jesus estava deitado no barco. O barco estava sendo jogado para lá e para cá. Enchendo de água significa que ele já estava encharcado e ele não acordou. A pergunta é, por que ele não acordou, pastor? Ele não acordou porque, com certeza, ele estava em comunhão com o Pai. E quando nós aprendemos a cultivar comunhão, nenhuma tempestade nos acorda. É isso, amados. Começou sem esperar um vento tempestuoso, muito forte. Olha o que diz o versículo 39. Os discípulos acordaram Jesus e ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem, tudo ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Eu não disse que nós vamos passar para outra margem? Você não tem uma palavra na sua vida? Não existe uma promessa de que você seja abençoado com toda sorte de bênção? Por que você não cultiva comunhão comigo, relacionamento comigo? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é este? É aquele que tem comunhão com Deus. Queridos, é impossível no outro dia sair na Gazeta de Jerusalém: morre afogado no mar da Galileia Jesus de Nazaré e os seus 12 discípulos. Não tem como, amados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você começar a aprender a comunhão, um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica, uma música ali de louvor, sozinho, a sua comunhão com Deus, vai chegar uma hora que as pessoas vão dizer para você assim: ei, quem é ele? Quem é ela? Quem é essa pessoa? Quem é ele que ora acontece, repreende o mal, vai embora? Quem é ele? Quem é ele que começa a experimentar crescimento na vida? Quem é esse que começa a experimentar vitórias? As vitórias são consequências da comunhão com ele. Meu Deus! Pedro estava ali apavorado, agitado, inseguro. Mas olha esse texto de Atos capítulo 12, de 1 a 6. Por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. A perseguição da igreja tem 2.000 anos já, não é agora não. Mandou matar a espada Tiago. Tiago que esteve na ressurreição de Lázaro. O Tiago que foi o garçom na multiplicação dos pães e dos peixes. O Tiago que subiu lá, Pedro, Tiago e João, que estava lá no monte da transfiguração. Esse Tiago, o rei Herodes prendeu ele e decapitou ele, matou ele. Versículo seguinte: vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
E assim, Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, o dia em que Herodes iria apresentá-lo para que ele fosse executado, assim como executou a Tiago. Na noite anterior ao dia, Pedro estava agitado. Pedro andava para lá e para cá. Pedro estava desesperado, Pedro estava angustiado. Pedro disse: Senhor, o Senhor tem que derrotar os meus inimigos. Senhor, eu creio no Senhor. Oh, glória. Era isso? Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Quando Pedro percebeu que no meio da tempestade, mesmo encharcado, Jesus estava dormindo, ele disse: tem que ter um segredo aí. E Pedro aprendeu esse segredo. Pedro disse: é a comunhão, é o relacionamento, é a intimidade com Deus, é a conversa diária com Ele. Ao ponto de, no outro dia, Pedro seria executado e Pedro está dormindo. Pedro aprendeu sobre o poder da comunhão. Já não era mais as circunstâncias que governavam sobre Pedro, mas era o poder da comunhão que governava o coração de Pedro. Era a comunhão com o próprio Senhor Jesus, com o seu amigo Jesus, com o seu irmão Jesus Cristo de Nazaré, que estava governando aquela situação, e por isso ele estava dormindo, aleluia. Certamente Pedro conhecia as palavras de Isaías 54:17. Olha o que a Bíblia diz para você: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você não diz amém? Amém. Meu Deus, eu vou repetir. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Amém. E você condenará toda a língua. Você vai condenar em nome de Jesus. Amém. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a herança dos filhos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados, é assim. Nenhuma arma forjada, preparada contra você irá ter sucesso, progresso, avanço. Nenhuma finalidade maligna alcançará êxito contra você. Aleluia. Contra a sua esposa, o seu esposo, seus pais, seus filhos. Contra a sua empresa, os seus negócios, seus sonhos, seus ministérios. O diabo não vai vencer. Meu Deus. E por que, pastor, o senhor tem essa certeza? Lucas 17, 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, os fariseus perguntam para Jesus: quando vai vir o reino de Deus? Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão: ele está aqui, ou lá está ele. Porque o reino de Deus está, no grego está escrito dentro, não entre. A palavra grega é dentro. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. É aí que é a nossa comunhão. A nossa alma pode ficar meio agitadinha, meio tristinha, mas no Espírito você tem a comunhão. No Espírito você levanta e e é assim, não. E é assim. E é lendo a palavra, é cantando, é louvando, é adorando, é comunhão, porque o reino de Deus está dentro de nós. Pastor, o que é reino de Deus? Reino de Deus é o ambiente do domínio de Deus. Através da comunhão, o reino de Deus exerce primeiramente domínio dentro de nós e depois fora de nós. Através da comunhão, nós vamos saber que o poder que exerce domínio sobre o que está fora, primeiro, ele não pode dominar dentro de nós. Aquilo que agita fora, não agita dentro de nós. A quantidade de louvor, adoração, ação de graças, rendição que deixamos jorrar para fora de nós, é o que vai manifestar o reino de Deus, é o que vai controlar o ambiente, controlar a tempestade. Venha o teu reino, diz o Senhor Jesus. Deus é tão poderoso que Ele tem o padrão dele fazer as coisas. Por isso que você não pode ficar preocupado que os inimigos estão ao seu redor, as adversidades ao seu redor. Deixa para lá. Deixa para lá. Porque você acha que a solução desse problema é assim que vai acontecer. E não é. Por exemplo,
Você assiste filmes e National Geographic, por exemplo, e de repente aparece lá uma cena, o mar, o oceano. Aquelas ondas violentas e um paredão de rocha, e aquelas ondas vinham assim, contra aquelas rochas, e bate lá. Já viu isso? Aqueles paredão de pedras. E o mar bate ali, aquele paredão de pedra limita a fúria do mar. Mas também você vai ver que existem outros lugares que o que limita o mar é simplesmente areia. O mar chega até ali e para. Quem disse que a solução do seu problema é um paredão de rocha? E Deus está dizendo, ei, vai ser um pouquinho de areia que vai resolver isso aí. Por isso que o nosso foco não está na solução dos problemas, na solução das adversidades, na queda dos inimigos. Não! A solução está na comunhão com Ele. E se Ele resolver o seu problema com um pouquinho de areia, Ele vai resolver. Ele é Deus, Ele pode, Ele sabe, Ele te ama. Graças a Deus por isso. Na comunhão com Jesus Cristo, vamos aprender isso. Ora Deus usa areia para conter a fúria, ora Ele usa paredões de rocha para conter a fúria. Sair do Egito, por exemplo, não foi muito difícil para os israelitas, porque Deus os tirou com mão forte. Deus agiu com mão forte, declara a Bíblia. Moisés estava em comunhão profunda com Deus, e Deus usou essa comunhão com Moisés para remover aquela nação. Entrar e se estabelecer em Canaã foi um pouco mais difícil, porque ainda o Egito estava dentro deles, impedindo a comunhão com Deus. Impedindo a comunhão com Deus. Por isso que eles tiveram mais dificuldade de possuir a herança que Deus havia dado a eles. Decidir quem governa dentro de nós, para alguns como Abraão, é um ato, uma decisão de escolha. Para outros como Ló, é um processo longo, doloroso, com perdas. Mas quem é que está governando dentro de você? A comunhão é o problema ou é o próprio Espírito de Deus dentro de você? É a palavra que está estabelecida no teu espírito? Ou são as circunstâncias? Tudo deve ser iniciado em nosso coração, em nosso espírito. Por isso que Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo declara assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Deixe que Deus transforme através da comunhão com Ele, do relacionamento com Ele, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Conformar aqui é moldar-se de acordo com o padrão do mundo. Não vivam imitando o padrão do mundo, dos costumes deste mundo. Não deixe que Deus, deixe que Deus transforme vocês em pessoas diferentes, com uma mente nova. E assim vocês vão experimentar, por experiência própria, a vontade de Deus, porque somente ela é boa, perfeita e agradável. Decidir nos expor diariamente à poderosa palavra de Deus vai criar um ambiente onde o Senhor prepara uma mesa, onde Ele e eu vamos nos sentar, onde Ele e você se sentarão. E já não importa quantos e quais inimigos estejam ao nosso redor, a comunhão venceu, a comunhão venceu, a comunhão venceu. E estou certo de que Deus usa a palavra dEle para nos transformar e nos renovar, ao ponto do nosso interior governar sobre o exterior. A Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus criou todas as coisas, e a palavra dele continua governando sobre todas as coisas. O espiritual ainda governa sobre o material. Preparas-me uma mesa. E quando ele cultivou essa comunhão, ele conclui no versículo 1: o Senhor é o meu pastor. Porque Ele é o meu pastor, de nada tenho falta. Não preciso de mais nada. A comunhão com o pastor Jesus Cristo invalida qualquer tipo de falta.
A comunhão com o pastor Jesus Cristo supre tudo. Não tenho necessidade, pois tenho a comunhão com Ele. A vida cristã não se trata de vencer tudo, a vida cristã não se trata de ter tudo, a vida cristã trata-se de ter comunhão com o Senhor Jesus. Ah, se entendêssemos isso. Ah, se nos convertêssemos para essa verdade. Deus, a partir de hoje, eu vou começar a ter comunhão contigo. Eu vou me assentar à mesa que o Senhor preparou. O apóstolo Paulo, de uma forma tão brilhante, inspirada, 1 Coríntios 1:9, ele diz assim: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Fiel. Aleluia, aleluia. Qual é o seu, o meu, o nosso primeiro e principal chamado? Nós somos chamados para ter comunhão com o Senhor Jesus. A palavra chamado aqui no grego é kalel. Kalel é quando se chama gritando, se chama em alta voz. Fiel é Deus que te chamou em alta voz pelo seu nome, para ter parte, comunhão e intimidade com Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo, fiel é Deus que em voz alta chamou você Pedro, João, Maria, Carlos, Antônio, Antônia, Pio, Rose. Ele chamou pelo nosso nome, gritando o nosso nome. Vamos fazer um ensaio bonito aqui. Eu vou dizer assim, fiel é Deus que chamou, você vai dizer o teu nome. Grita o teu nome. Fiel é Deus que chamou você. Mais uma vez, mais uma vez. Eu não senti fé aí não, vai lá. Fiel é Deus que chamou você para ter comunhão com o Santo Filho dele, Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Queridos, através da comunhão nós chegamos num ponto onde pensamos nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. É na comunhão com Cristo que aprendemos a silenciar a nossa mente. E quando a nossa mente não fala, o Espírito Santo começa a falar. É na comunhão com Jesus Cristo que descansamos ao ponto de dizer: o Senhor é o meu pastor, por isso eu não tenho falta alguma. A mesa da comunhão, a intimidade da comunhão.